Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano reconhece virtudes heróicas de irmã Benigna e outros 4 servos de Deus. Diocese de Petrópolis acolhe desabrigados da chuva e bispo dedica um dia de oração pelas vítimas. Bolsonaro determina auxílio imediato para as vítimas das chuvas em Petrópolis. Governo de São Paulo envia equipe de bombeiros com cães farejadores para ajudar nos trabalhos de resgate. No dia de combate ao alcoolismo, o apoio da família e de profissionais para superar essa doença que atinge milhares de pessoas. Em Sergipe, instituição desenvolve trabalho de recuperação para dependentes químicos. No interior de São Paulo, trabalho voluntário que inspira. Uma família recolhe recicláveis para arrecadar fundos e auxiliar a população. O Papa Francisco reza pelas vítimas das fortes chuvas em Petrópolis. A Santa Sé enviou um telegrama ao bispo da diocese local, Dom Gregório Paixão. No texto, o Santo Padre manifesta sua proximidade aos moradores de Petrópolis. A carta foi endereçada ao bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão Neto, e à população que sofre após as fortes chuvas que atingiram o município. O texto, assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, afirma que o pontífice gostaria de manifestar seu profundo pesar pelas trágicas consequências dos deslizamentos de terras em Petrópolis e pediu ao bispo para transmitir às famílias das vítimas as suas condolências e a sua participação na dor de todos que estão em luto, que perderam suas casas ou outros bens nessa tragédia. O Papa ainda disse rezar a Deus Pai de misericórdia pela alma dos falecidos e também pelo restabelecimento da serenidade para todos os atingidos por essa dolorosa provação. Francisco enviou a sua bênção apostólica a todos, especialmente aos que estão sofrendo e aos que estão ajudando neste tempo para aliviar a dor. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias. Aqui no Brasil, a Igreja Católica realiza um trabalho de acolhimento às vítimas da tragédia em Petrópolis e ajuda com água, alimentos, roupas e materiais de higiene. O bispo Dom Gregório convocou para domingo um dia de oração por todas as pessoas afetadas pelas chuvas na cidade. Na carta divulgada pela Diocese, Dom Gregório ressaltou que a igreja tem procurado, com a ajuda de muitos, prestar todo tipo de suporte possível, material, médico, psicológico e, sobretudo, espiritual. A igreja é sempre aquela que acolhe. Então, num momento como esse, a igreja abre suas portas, a igreja se torna viva e deseja que a palavra de apoio, a palavra benevolente, a palavra de dignidade chegue a todas as pessoas, dando a elas teto, dando a elas pão e dando uma palavra também de fé, para que elas não desistam e possam continuar as suas vidas. No texto, o bispo da Diocese de Petrópolis disse ainda: nunca podemos esquecer que, mesmo neste vale sombrio, podemos contar com a presença misteriosa do Senhor. A Igreja Santo Antônio do Alto da Serra, localizada em um dos lugares mais afetados pelas chuvas, acolheu mais de 300 pessoas. Nós estamos prestando primeiro o trabalho de acolhida, que eles tenham um lugar, embora seja improvisado, mas um lugar de imediato para que eles possam estar. Além do acolhimento nas igrejas, a rede estadual de ensino também está acolhendo as famílias necessitadas. De acordo com as últimas atualizações da Defesa Civil de Petrópolis, mais de 800 pessoas receberam cuidados em 18 escolas que se tornaram pontos de apoio para desalojados e desabrigados. As doações que nós mais necessitamos são de alimentos, de medicamentos também de primeiro uso para essas pessoas e também água. Sempre são realidades úteis porque nós não sabemos ainda por quanto tempo elas vão permanecer sob os nossos cuidados. As doações à Diocese de Petrópolis podem ser feitas pelo Pix. A chave é 28 805 190 0001 33 ou na conta emergencial Caritas Arquidiocesana pelo Banco do Bradesco, agência 0814 dígito 1, conta corrente 48500 dígito 4. Nós precisamos realmente ter fé, que é a principal coisa, mas ao mesmo tempo praticar através da solidariedade, através da ajuda mútua, através da mão que ergue, esse braço samaritano que precisamos ter para com todas as pessoas. Fé e ação. Vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz informação sobre o presidente Bolsonaro, que esteve hoje em Petrópolis.
Boa noite, Ronaldo. Olá, Reinaldo. Olá, Yara. Muito boa noite para vocês e boa noite para você que nos acompanha do Brasil inteiro. A gente começa falando sobre a situação das chuvas no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou hoje a cidade de Petrópolis e anunciou medidas para auxiliar a população atingida, além de recursos para a reconstrução da cidade. Já no Senado, parlamentares aprovaram a criação de uma comissão para acompanhar a situação do município. Logo na chegada ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro embarcou para Petrópolis. No município, sobrevoou áreas afetadas e anunciou o repasse de recursos para a recuperação da cidade e apoio à população afetada pelas enchentes. O presidente fez um relato do cenário encontrado na região. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, disse que Petrópolis vai receber R$1 bilhão para a reconstrução da cidade. Nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões. Na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões. Então, nós temos aí, só no nosso ministério, mais de R$1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, destacou que a prioridade é o trabalho de resgate das vítimas. No segundo momento, já concomitante, liberar as principais artérias do município para poder garantir os serviços essenciais. No Senado, os parlamentares aprovaram a criação de uma comissão temporária para acompanhar a situação no município carioca. Os senadores devem visitar a região e, ao final dos trabalhos, vão propor políticas públicas para evitar tragédias parecidas. Essas consequências realmente podem ser evitadas se realmente tiver um planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós vamos continuar falando de Petrópolis agora a partir de São Paulo, com Rodrigo Luiz. Boa noite, Rodrigo. Oi, Ronaldo, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, olha, Igreja e Sociedade unidas para ajudar no resgate das vítimas da tragédia de Petrópolis. O governo de São Paulo enviou hoje uma equipe de bombeiros com cães farejadores ao local. A comunidade franciscana também atua na região. A repórter Aline Mércio tem mais detalhes. Por meio de um helicóptero da Polícia Militar, 4 bombeiros e 2 cães farejadores saíram na manhã dessa sexta-feira de São Paulo rumo a Petrópolis para ajudar no resgate das vítimas. 2 pastoras belgas que já ajudaram tanto na tragédia de Brumadinho quanto de Franco da Rocha. Outra ajuda de São Paulo foi do Serviço Franciscano de Solidariedade. Na manhã dessa sexta-feira, 5 freios franciscanos saíram do convento de Santo Antônio do Pari rumo a Petrópolis, além da ajuda de voluntários, assistentes sociais e educadores que também atuam na região. O objetivo é trazer tanto as necessidades básicas quanto conforto espiritual neste momento. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias. E para ajudar na campanha Ação Franciscana SOS Petrópolis, você pode acessar o site cefras.org.br. Olha, eu volto daqui a pouco. Volto aí com vocês, Reinaldo e Yara. Você que não consegue ajudar de forma material, a oração neste momento conta muito. Que juntos rezemos por aqueles que perderam a vida e pelo consolo do coração de seus familiares. Unidos às ações da igreja, sejamos solidários por meio da oração. Vamos ver agora como ficará o tempo amanhã em Petrópolis e nas outras regiões do país. Como já explicamos, o motivo das chuvas mais intensas é a temperatura abaixo do normal no Oceano Atlântico, o que gera grande circulação de ventos, levando assim mais umidade para o continente. Este aumento da umidade favorece a intensidade do sistema de pressão atmosférica, chamada de alta da Bolívia, e reforça um cavado sobre o Nordeste. A passagem de um cavado, em geral, associa-se à formação de nebulosidade e, em alguns casos, grandes linhas de instabilidade nas regiões que ele atinge. Com a atuação desse sistema sobre o país, a instabilidade se intensifica. No Sudeste, a área mais afetada nessa semana, a chuva forte continua sobre Minas Gerais, partes do Espírito Santo e no Rio de Janeiro.
O tempo fechado e a chuva intensa se estendeu para São Paulo, deixando as temperaturas mais baixas. Máxima de 29 e mínima de 17 graus em São Paulo, capital. Os moradores de Petrópolis precisam permanecer em alerta, assim como das regiões de Minas Gerais, que estão sofrendo com os alagamentos e deslizamentos de terra. A chuva intensa e volumosa continua. Mais estados do Brasil vão presenciar episódios maiores de chuva. No Nordeste, neste sábado, a chuva estará mais concentrada na parte central. E no domingo, a zona de convergência intertropical reforça a instabilidade na faixa litorânea. Nas demais regiões, ainda acompanhamos mais um dia de fortes chuvas. No Amazonas, vamos conferir aqui no mapa. No Amazonas, também em Tocantins, Mato Grosso e em Goiás. O sol aparece nessas áreas em amarelo do mapa, no oeste de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Para encerrarmos nossa previsão, nesta noite começa o encontro dos Jovens Sarados aqui na comunidade Canção Nova. Venha preparado para as pancadas de chuva de forte a moderada intensidade. O dia amanhece abafado e depois, no decorrer da tarde, a chuva chega. Para amanhã são esperados máxima de 30 graus e mínima de 18. E para o domingo, máxima de 30 e mínima de 19 graus. Reinaldo. Obrigado, Yara. A seguir, Santa Sé reconhece virtudes heróicas de Irmã Benigna e outros 4 servos de Deus. No Paraguai, Diocese de Assunção acolhe novo arcebispo, Dom Adalberto Flores. Boa notícia aos devotos de Irmã Benigna. O Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas da serva de Deus que viveu em Minas Gerais. Outros 4 servos de Deus foram reconhecidos pela Santa Sé. Francisco assinou nesta manhã o decreto que reconhece as virtudes heróicas da serva de Deus Benigna Vítima de Jesus, cujo nome de batismo era Maria Conceição dos Santos. Irmã Benigna, religiosa da congregação das Irmãs Auxiliadoras de Nossa Senhora da Misericórdia, passa agora a ser venerável. Ela nasceu no dia 16 de agosto de 1907 em Diamantina, Minas Gerais. Foi sobretudo sua mãe que lhe deu uma sólida educação na fé. Irmã Benigna se distingue principalmente pela caridade e fortaleza. A caridade por ter se dedicado muito aos pobres, doentes e aflitos durante sua vida como religiosa. E a fortaleza por ter conduzido com um peculiar bom humor e autoironia alguns preconceitos que sofria, especialmente por ser negra e pela obesidade. Ela também enfrentou diversos problemas de saúde e afirmava que era na graça de Deus que tirava forças para superar dificuldades e continuar a se doar aos outros fazendo o bem. No dia 16 de outubro de 1981, após uma vida de entrega, doação e partilha, seu imenso coração parou. A devoção popular à Irmã Benigna se difundiu rapidamente. O processo de beatificação iniciou na Arquidiocese de Belo Horizonte em 2011. Túlio Fonseca de Roma para o Canção Nova Notícias. A congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, a qual Irmã Benigna pertenceu, recebeu a notícia com alegria. Com o reconhecimento, agora a Irmã Benigna Vítima de Jesus torna-se venerável, o que significa que ela viveu em grau heróico as virtudes cristãs. É a virtude da caridade, da esperança, a virtude da fé. E elas são analisadas criteriosamente, né, pelo Vaticano, pelos teólogos, pelos estudiosos e na verdade, agora pelos cardeais, né, que foi estudada e que percebeu que a vida dela realmente contemplava de forma heróica essas virtudes. A promulgação foi recebida com alegria pela congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, da qual a venerável fez parte. Em nota, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, agradeceu o Papa Francisco pela promulgação e afirmou que agora seguem os passos para chegar à sua beatificação. Ressaltou ainda a presença da venerável Irmã Benigna na vida da Igreja de Belo Horizonte e, de modo muito especial, nas pessoas simples e pobres, a quem sempre acolheu com bondade, generosidade, palavras de esperança e testemunho de fé. Para a Madre Teresa, testemunho que continua atual e cada vez mais necessário. Porque a gente pensa assim, eu falo, meu Deus, é muita alegria com essa notícia. E aí a gente tem a notícia de Petrópolis. Ao mesmo tempo eu penso,
Isso sim é sinal de Deus. A gente precisa de pessoas como a irmã Benigna, né? E os fiéis devotos dela também estão trabalhando, né, agora para ajudar em Petrópolis. Então a gente precisa de pessoas santas. No dia 5 de março será realizada missa em ação de graças pela concessão do título de Venerável Benigna Vítima de Jesus. A celebração vai acontecer no Recanto Monsenhor Domingos, em Caeté, região metropolitana de Belo Horizonte. Com o projeto Dai-me Almas, a Canção Nova está presente no Paraguai desde 2014. A Casa de Missão naquele país recebeu ontem a notícia da nomeação de um novo arcebispo para a capital Assunção. Monsenhor Adalberto Martínez Flores nasceu em Assunção, foi ordenado sacerdote em 1985 e há 24 anos assumiu o chamado ao episcopado. E agora vive a nova missão, administrar a arquidiocese de sua terra natal. Um pouco assustado, eu recebi o convite e refleti minhas limitações para atender a um desafio tão grande. Confio e estou contando com a força de Deus e do Espírito Santo que conduz a barca da igreja e com a ajuda também dos irmãos. A comunidade Canção Nova está no Paraguai desde 2010 e, junto à arquidiocese, promove a evangelização e anuncia a boa nova de Jesus. A expectativa é grande com a chegada do novo arcebispo. Um bispo muito cercano também à nossa comunidade aqui no Paraguai, a quem acolhemos, agradecemos e estamos muito felizes de este tempo novo para a nossa arquidiocese, para a nossa comunidade e para todo o Paraguai. Monsenhor Adalberto espera caminhar próximo ao povo de sua terra natal e, como os discípulos de Emaús, se encontrar com Jesus na caminhada de cada dia. Com toda certeza, dar força aos leigos, segurança para que sejam protagonistas na evangelização e que todos juntos possamos remar, seguir a proposta sinodal do Santo Papa de caminharmos juntos e, assim como em Emaús, Jesus possa caminhar conosco. Pois é, a campanha A Canção Nova é mantida pela ajuda generosa de pessoas que contribuem com a evangelização. E a construção de um mundo melhor, claro, passa pela ação de pessoas que se unem pelo bem comum. Por isso, precisamos todos percorrer o caminho com ação, esperança e fé. Vejam só, graças a você, sócio e benfeitor, nós estamos com 53% na campanha do projeto Dai-me Almas, desse mês de fevereiro. Acesse clube.cançãonova.com, vá lá, escolha a melhor forma de ajudar. Ou, se preferir, faça sua doação pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. A Canção Nova conta com você e obrigado por assumir conosco o compromisso da evangelização. A música como instrumento de evangelização. No Repórter Canção Nova, deste domingo, uma caminhada pelas canções de grandes nomes da música católica. Núbia Freire. Olá, boa noite. No Repórter Canção Nova deste domingo, uma viagem no tempo, uma expedição na música católica, as canções que escreveram histórias. O pioneirismo do Padre Zezinho, com canções que ecoam na memória de uma geração. Os frutos musicais de Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Cristo Atividade, o rock como gênero de evangelização e os 45 anos de música na missão de Padre Antônio Maria. Tudo isso no Repórter Canção Nova deste domingo, às 10 da noite, e eu espero por você. A seguir, um trabalho desenvolvido para recuperar homens dependentes químicos. E veja também a história de quem superou o alcoolismo. Em Sergipe, um trabalho desenvolvido por uma ONG há 5 anos ajuda a recuperar homens que são dependentes químicos. No Batalhão da Restauração, cada pessoa recebe o apoio necessário para mudar de vida. O Batalhão da Restauração existe há 5 anos. Já passaram por aqui 2.000 pessoas que voltaram recuperadas ao convívio familiar. A chácara tem capacidade para atender numa mesma temporada mais de 100 homens. O tratamento dura no mínimo 6 meses, como explica o psicólogo da instituição. Mas se a gente avaliar, no processo da avaliação, a gente perceber que ainda não é o momento dele ir realmente para casa, a gente vai estender por mais 3 meses. O alcoolismo começou cedo.
Muitos aqui, ainda na adolescência, já eram incentivados pelos amigos. Eles relatam que não conseguem largar, que é mais forte que eles, que não conseguem estar no meio, numa amizade e não consumir, e não beber. Álvaro diz que gosta do tratamento aqui no batalhão porque existe um incentivo à oração, como uma força a mais para largar o vício. Se no tratamento de álcool a gente não procurar a Deus em primeiro lugar e a nossa vontade de querer se libertar, não vai conseguir sozinho. O principal fundamento aqui no Batalhão da Restauração é colocar todos os residentes para trabalhar, principalmente na horta. Sempre tem alguém colhendo aquilo que todos vão comer mais tarde. Mesmo aquele que nunca cozinhou, aqui vai aprender também. Se alguém pensa em desistir do tratamento, outra característica marcante no batalhão é a solidariedade. Um ajuda o outro a não desistir. Para seu Luiz, só falta um mês para voltar para casa. Eu fiz 2 meses antes de ontem, limpo. Com 3 semanas, praticamente 3 meses. Graças a Deus por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz. Que trabalho bonito realizado por essa instituição sergipana. Agora vamos chamar Rodrigo Luiz em São Paulo e conhecer a história de quem venceu o alcoolismo. Rodrigo. Isso, oi Yara. Olha Yara, hoje é dia de combate ao alcoolismo. Olha que bacana essa história de quem venceu. Essa luta, ela não se vence sozinho. Nossa equipe encontrou pessoas que têm superado essa dependência. A força encontraram na vontade própria, na ajuda da família e no apoio de profissionais. O alcoolismo é uma doença crônica conforme classificação da Organização Mundial de Saúde desde 1967. 2 anos após o mundo reconhecer a gravidade do consumo exagerado de álcool, Sérgio tomava a primeira dose aos 14 anos de idade. Começou pela cervejinha e o uísque também, porque era uma festa de virada de ano, né? De uma empresa. De início, era só nos finais de semana. Depois, o consumo aumentou e a frequência também. E as pessoas tomavam um aperitivo, tomavam uma meia cerveja, já paravam, né? E eu não, eu bebia sempre mais que as outras pessoas. Gastava uma média de 400, 500, 600 reais por semana. Em linhas gerais, o contato com a bebida acontece sempre muito cedo, ainda na juventude. Às vezes, por curiosidade, para superar uma timidez e até mesmo para ser aceito no grupo de amigos. O problema é quando isso se torna uma rotina e o álcool passa a ser companheiro inseparável em todas as situações. Ela está triste, ela vai beber. Ela está feliz, ela vai beber. Ela vai fazer um encontro com amigos, ela vai beber. Ela vai encontrar familiares, ela vai beber. Ou seja, tudo acaba virando um motivo para beber, até que aquela pessoa começa a beber o tempo todo e já não consegue mais se ver sem o álcool. Segundo a OMS, o brasileiro consome, em média, quase 9 litros de álcool puro por ano. A média mundial é de 8,4 litros. Mais da metade dos brasileiros admite consumir bebida alcoólica, sendo que 18% bebem de forma exagerada. Então, a primeira e mais importante é a pessoa se conscientizar de que ela tem um problema de saúde e que ela precisa mudar isso, ela precisa tratar. Foram 35 anos mergulhado no álcool, mas nunca abandonou a igreja. Quando olhou para o retrovisor, Sérgio percebeu o mal que estava causando a ele, à família e aos amigos que o amavam. Parou de beber em 2012. Em 2014, precisou trocar uma válvula do coração em consequência do uso excessivo da bebida. Trocou a farra no bar pelas missas. Juntou a força de vontade com o poder da fé e o apoio da família e renasceu. Eu colocava na minha mente, eu colocava uma garrafa, a minha esposa, ganhava a minha esposa. Uma garrafa, as minhas filhas, ganhava minhas filhas. Hoje eu me vejo um homem renascido. Isso aí, seu Sérgio, renascido, né? Uma última informação. O Brasil registrou a maior queda do número de divórcios dos últimos 38 anos. Em 2020, 331 mil casais se separaram formalmente. Dados do IBGE divulgados hoje mostram queda recorde de 13,6% em divórcios no primeiro ano da pandemia. Esses dados consideram tanto divórcios judiciais
quanto extrajudiciais, aqueles feitos apenas nos cartórios. E de acordo com a Gerência de Estatísticas do Registro Civil, essa queda expressiva pode ser explicada por dificuldade na coleta dos dados por causa do sistema de trabalho remoto adotado durante a pandemia. Reinaldo e Yara, uma boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Bom fim de semana. Olha, o setor agropecuário está cada vez mais tecnológico e essa modernização não é somente no uso de aparelhos com muitos recursos, não, hein? Técnicas que nem sempre podemos ver também estão ganhando espaço. E tudo isso em prol do meio ambiente, da qualidade dos produtos e produção mais sustentáveis. Para quem conhece o dia a dia no campo, sabe que os trabalhos manuais são essenciais. Mas a tecnologia tem ganhado espaço, seja debaixo da terra ou nos ares. Nessa parte, nós trabalhamos com 2 drones, um focado na parte de pulverização e um para a parte de monitoramento. Então, que fez toda a avaliação antes da gente poder tomar as decisões e ver quais que seriam as alternativas que a gente teria ali para aquele momento. E eles fazem também todo o mapeamento da lavoura para a gente, desde infestação de pragas, quantidade de plantas, enfim, a gente fica bem tranquilo com isso daí. Então é uma tecnologia que eu acredito não foi utilizada ainda na região, né? Nós somos praticamente os pioneiros nisso. Mas antes da lavoura crescer, é preciso cuidar do solo. Aqui no campo dos Girassóis, em São José dos Campos, interior de São Paulo, a tecnologia começa onde os olhos não podem ver. A partir de resíduos, né, da indústria de papel e celulose, que nós produzimos esse excelente corretivo de acidez de solo, que tem um poder reativo muito bom. Na economia circular, o desenvolvimento está alinhado a um melhor uso dos recursos naturais, como novos modelos de negócios e otimização nos processos de fabricação, com uma menor dependência de matéria-prima virgem, com benefícios para todos. Os produtores hoje estão optando por essa linha mais ecológica, né? Essa valorização dos resíduos, né? Que faz um bem danado para o meio ambiente. E não só isso, o benefício também que a gente traz para o ecossistema, na questão das plantas poderem estar reciclando esse carbono. Com o avanço da lavoura, ainda mais em ambientes urbanos, meios tradicionais de uso, como os tratores e aviões, podem ficar inviáveis. É aí que eles ganham os céus. Essa tecnologia está sendo cada vez mais utilizada no campo, principalmente em favor da produtividade, da economia e da qualidade e saúde dos plantios. Ele consegue já prever quanto que vai ser a safra dele, a saúde dessa safra, e gasta muito menos produto do que um trator ou uma aeronave. Ele dá uma qualidade de vida para o funcionário agrícola. Com a melhora na produção, o produto final ganha em qualidade. A utilização do drone na agricultura é para você fazer exatamente precisão. É uma pulverização assertiva. Com pouco produto, conseguimos combater um foco de larvas. Após o intervalo, a desvalorização do dólar no Brasil. E as ações de solidariedade de uma família no interior de São Paulo. O Canção Nova Notícias está de volta, já em conexão com Ronaldo da Silva em Brasília. E a notícia sobre a desvalorização do dólar. Ronaldo. Reinaldo e Yara, a gente vai falar sobre o mercado cambial. Olha, o Brasil é o país com maior desvalorização do dólar em 2022 e pela 5ª semana de queda. Tensões globais, cenário fiscal e eleições podem provocar oscilação nos próximos meses. Fechado nesta sexta-feira a R$ 5,12, a moeda norte-americana acumula desde o início do ano um recuo de 6,63% em relação ao real. No Brasil, a queda é a maior entre 25 países, segundo um levantamento realizado pela Economática, empresa de informações financeiras. Segundo especialistas, os 2 principais motivos que levaram à queda do dólar é o novo boom das commodities, matérias-primas das quais o Brasil é grande exportador, e a alta da taxa de juros, a Selic, que chegou a 10,75% na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, que aconteceu no início de fevereiro. O economista explica qual o reflexo da desvalorização do dólar na economia brasileira.
Primeiro, de que tudo que você compra no exterior, seja matéria-prima para o processo de fabricação de produtos finais aqui no Brasil, ou mesmo produtos intermediários, como também bens de consumo, por exemplo, o trigo. A mesma coisa ocorre com a equivalência do preço do petróleo. No entanto, as bolsas norte-americanas passaram a ser influenciadas também pela instabilidade geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia, assim como o período eleitoral. Esse conflito da Rússia com a Ucrânia é uma incerteza. E incerteza leva a quê? A que você busque mercados seguros. Com mais entrada de dólar no país, o resultado é uma oferta maior da moeda e sua desvalorização em relação ao real. O projeto de lei que muda as regras sobre o trabalho de gestantes durante a pandemia foi aprovado nesta semana pela Câmara dos Deputados. De acordo com o texto aprovado, o retorno das grávidas ao trabalho presencial será permitido após todas as vacinas aplicadas. Já nos casos em que a gestante optar por não se vacinar, terá que assinar um termo de responsabilidade e, para entrar em vigor, o projeto precisa ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem 15 dias. E foi aprovado o primeiro modelo de autoteste para a Covid-19 no país. Após 16 dias de avaliação, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a comercialização do produto, que será fabricado pela empresa Comércio e Indústria de Produtos Médico-Hospitalares e Odontológicos. Com isso, as pessoas vão poder, em casa, fazer o exame através da coleta nasal por meio de cotonete. O resultado deve sair em 15 minutos. A disponibilidade do produto no mercado vai depender da empresa detentora do registro. E uma última informação. Quem ainda não se inscreveu para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, tem até a meia-noite de hoje para se inscrever e para participar. O candidato não pode ter zerado a redação do Enem. A gente fica por aqui, desejando um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Obrigada, Ronaldo. Até semana que vem. No interior de São Paulo, uma família recolhe tampas de garrafa e lacres de metal para arrecadar fundos e auxiliar a população que necessita de cadeiras de rodas e outros equipamentos. Pois é, o trabalho desta família inspira e já mobiliza uma comunidade inteira. É o dia todo assim, doações que não param de chegar e cada uma com sua história. Depois que o meu padrasto caiu da laje, quebrou o fêmur, ele precisou da cadeira de rodas, precisou da cama. Aí foi quando nós começamos a colaborar também. As doações hoje, muito bem-vindas, são para arrecadar valores que serão destinados à compra de cadeiras de roda, cadeiras de banho e outros equipamentos. É uma iniciativa familiar, devido ter passado pela experiência de necessidade dos instrumentos. Em meio à dificuldade de encontrar os equipamentos, a família se deparou com a iniciativa do Lacre Solidário e pôde conhecer a força que um lacre de alumínio tem. Eu acho que a principal palavra é a pequenez. Como é que pode um instrumento tão pequeno, um anelzinho de latinha, se transformar em algo tão grande? O projeto é uma campanha socioambiental que tem como objetivo a arrecadação de lacres das latas de bebidas que são trocados por cadeiras de rodas para pessoas com deficiência física e intelectual ou então dificuldade de locomoção temporária. Quando ela tem um trauma, quando ela tem uma fratura, quando ela tem uma lesão. Então, ela necessita da cadeira quando sofre um AVC. Então, ela necessita ter algo para auxiliar e não só necessitando dos familiares. Como diz o ditado popular, quem vê cara não vê coração. Mas no Lacre Solidário essa história é um pouco diferente. Na verdade, o que elas não veem são os rostos da solidariedade. Isso porque aqui as formas de amor e respeito ao próximo são um pouco diferentes, coloridas e de vários tamanhos, mas não menos importantes. Essa participação voluntária anônima, ela tem tanta importância quanto aquela que aparece, que acaba sendo um ponto de coleta importante para a campanha. Mas alguns anônimos se tornam conhecidos, como a Joana, que há 1 ano dedica boa parte do seu dia para o projeto. Ela se tornou a Super Tampinha e quando veste essa roupa e passa nas escolas e ruas da região, o poder da solidariedade contagia a todos. A gente sempre tem
pessoas atrás da gente envolvida. Você fala assim, não tem uma cadeira. É muito doído a gente falar assim, não tem uma cadeira. Além dos lacres, a família também arrecada tampinhas de plástico e de ferro e cartelas de comprimidos. Essas apenas para auxiliar na renda. Para uma cadeira de rodas, são necessários, em média, 400 quilos de plástico e 100 quilos de lacres. E nas 9 campanhas realizadas até agora, só com superpoderes e muita ajuda, mas também muitos agradecimentos para bater as metas. Meu coração sabe o que a gente está fazendo, Deus sabe o que está sendo feito, e aí a gente vai tocando. Que bom, hein? As reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Vá lá, acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, que abre o acampamento Jovens Sarados. A gente se vê na segunda-feira. Uma ótima noite a você. Boa noite e aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.